Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira e esse aqui é o nosso canal do Tableau Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês de uma forma bem simples como funcionam as análises incorporadas do Tableau. Ou seja, imagina que você tem um relatório na web e você quer embedar ele dentro de uma página. Logicamente que quando a gente fala de embedar relatórios, consumir a API do Tableau, isso acaba, tornando-se um conteúdo um pouco mais complexo em alguns casos. Então eu vou fazer aqui algo bem simples, mostrando bem de forma introdutória para vocês, mas caso vocês tenham interesse e queiram entender um pouco mais, já deixa aqui nos seus comentários falando que vocês querem aprender sobre isso, deixa o seu like, compartilha e bora lá. Bom, pessoal, então para isso, eu já estou com o meu Google aberto aqui, eu escrevi Playground do desenvolvedor Tableau, e vocês vão cair nesse link aqui, ó, que é o developer.salesforce, ou Tableau Embedding Playground. Quando vocês clicarem nele, vocês vão cair nessa tela aqui. E essa tela permite que a gente rode aqui, os nossos scripts, e eu vou mostrar para vocês como funciona. Ele até tem um dashboard aqui padrão, mas eu vou mostrar para vocês o seguinte, você pode acessar aqui o Public Tableau, o Discover, para que vocês possam pegar dashboards da comunidade, até para vocês se inspirarem, mas nesse caso para a gente usar como exemplo. Então aqui eu vou usar um dashboard que eu fiz do Grupo Boticário, que é esse daqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em cima nessa parte de Share, que é para compartilhar, e eu vou selecionar essa opção embaixo, que é essa daqui, ó, o link dele. Então, vou vir aqui, vou copiar com Ctrl+C, vou voltar no meu Tableau Embed, e repara que aqui a gente tem uma opção chamada Tableau URL. Ou seja, eu vou clicar nela aqui, e aqui dentro ele vai me passar algumas opções. Qual que é o URL que eu estou utilizando, o tipo de embed que eu quero fazer, qual que é o dispositivo que eu estou visualizando, se eu quero definir uma largura ou uma altura, e alguns outros tipos de coisas que a gente consegue fazer aqui. Então, eu vou dar um Ctrl+V aqui, e vou dar um Enter. E repara que ele já vai começar a carregar aqui e vai renderizar o dashboard que a gente tinha visto aqui. Só que, repara que ele está cortado. Por que ele está cortado? Porque a gente tem essa caixa de código aqui, que já a gente vai entender o que faz, mas ela está impedindo que a gente consiga visualizar o painel. Então, para isso, você pode clicar aqui em cima em Preview. Quando você clicar em Preview, ele vai recarregar e vai remover aquela caixa que a gente tinha aqui. Então, agora você já consegue ter uma ideia de como funcionaria o seu painel embedado dentro de uma página web. Aqui a gente pode dimensionar a largura, se a gente quiser, como 1.600 pixels de largura. Se eu quisesse colocar aqui uma altura de 1.000 pixels, dependendo do painel que você construir. Mas que eu me lembro, o meu painel já possui mais ou menos esse tamanho. Nós temos aqui como mostrar as abas de navegação, caso a gente queira, que são aquelas abas que a gente tem aqui em cima, dentro dos nossos painéis. No meu caso, eu não tenho. Então, reparar que eu consigo colocá-las no top, aqui em cima, mas são essa parte aqui, ó. Repara que ele criou para a gente aqui essa meio que uma sidebar aqui com as interações que a gente tem. E aí eu posso customizar se eu quero colocá-la no bottom, ou seja, embaixo, se eu quero ocultar ela, então eu tenho essa opção de ocultar também, para que as pessoas não possam clicar ali em baixar e tudo mais. As outras opções que a gente possui aqui, na verdade, a opção de baixar, ela continua acontecendo e habilitada, de acordo com as configurações que você passou na hora de publicar o seu painel no Tableau Public. Nós temos aqui como adicionar interações, e aí dentro dessas interações existem aqui funções de filtros, funções de export, e a gente pode arrastar essas funções e trazer para cá, ó. E repara que quando a gente faz isso, ele já mostra para a gente como que funcionaria. A gente consegue conectar apps, Então, quando a gente fala de aplicativos, aí existem algumas coisas um pouco mais complexas, mas permite que a gente consiga embedar os nossos dashboards dentro de aplicações nossas. E para isso a gente vai precisar de um Client ID, um Secret ID, o valor desse Secret, um Tableau User ID, dentre outras configurações que entram em um nível um pouco mais avançado que a gente não vai visualizar agora. Então, repara que a gente tem vários tipos de configurações. Além que, aqui dentro de Sample Vis, a gente consegue modificar os dispositivos, se eu quiser visualizar como ele funciona num tablet, num telefone, e assim sucessivamente. Então, se eu volto aqui para dentro do meu Tableau URL, a gente tem esse nesse formato. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante é o seguinte, quando a gente deixa em grid, a gente consegue ter acesso a essa parte do código. E se a gente clicar aqui em Code, repara que a gente vai ter acesso
a esse código de cá. E o que que esse código é, né? Como que ele funciona, o que que ele permite a gente fazer? Se você vier aqui em cima, repara que você vai ter uma opção aqui para você clicar em download do icon também, né? Além do ícone de ajuda. Se eu vier e clicar aqui, o que que ele vai me deixar fazer? Ele vai me deixar baixar o código que eu utilizei para construir essa página na web que está aqui. Então, repara que ele permite a gente fazer o download do código ou copiar o código de embed, né? A gente tem essas duas opções. No nosso caso, né, ele até explica um pouco aqui como que funcionam sobre a parte de autenticação, para a gente utilizar o embedding API para conseguir fazer os testes com aplicações aí reais. Mas eu vou clicar aqui em Copy Embed Code, então ele já copiou para o meu clipboard. Vou vir aqui no meu Visual Studio Code, a gente já entra agora uma parte um pouco de código, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui test.js, que é um arquivo JavaScript. Vou dar um Ctrl V. Então, reparar que eu colei o código que estava escrito aqui antes. Aqui eu tenho um documento HTML. E se eu clicar aqui com o botão direito e clicar aqui, vamos ver. Na verdade, aqui, esse aqui ele está tudo em um só, né? Então, precisa colocar ponto .html, se eu não me engano. Se eu vier aqui nele e clicar em Open with Live Server, ele vai abrir um servidor na web para mim, onde vai estar sendo servido, né, onde vai ser disponibilizado o nosso código aqui. Então, repara que ele criou uma página na web com o nosso dashboard embedado. Repara como ficaria, né, o nosso dashboard caso a gente estivesse utilizando esse recurso. Então, é dessa forma que você conseguiria construir, né, até uma própria plataforma para você, caso você queira. Dentro do nosso body, né, dentro do nosso item aqui, a gente pode escrever outras tags que sejam HTMLs ou que sejam próprio JavaScript, né, que ele está utilizando aqui. Então, a gente tem diversas opções aqui, caso a gente queira. Se eu colocar aqui, por exemplo, um H1, escrever aqui painel, dashboards, Tableau todo, e vier aqui dar um refresh, repara que automaticamente ele já escreveu aqui e colocou o meu dashboard logo abaixo. Se eu quisesse colocar isso aqui dentro, né, de uma tag, apesar que ele já está negrito, né, se eu quisesse colocar isso aqui dentro de um strong, eu poderia pegar a palavra dashboard e colocar aqui dentro. Tudo que você escreve dentro de HTML, né, ele renderiza aqui dentro, mas é porque por padrão a nossa fonte já está em negrito aqui. Mas daí vai a gente mudar isso caso a gente quisesse. Então repara que a gente conseguiu visualizar o nosso dashboard dentro de uma página web e através desse pequeno código, né, existem algumas coisas que a gente precisaria entender. Mas, como eu disse, não vou entrar tanto a fundo aqui, mas de maneira geral nós temos aqui uma tag HTML mesmo, padrão. Nós temos aqui uma parte que é utilizado essa tag chamada TableauVis, onde a gente renderiza os nossos itens e a gente consegue configurar aqui o tamanho que a gente falou anteriormente. Ó. Se eu colocar 1400 por 800 e voltar, repara que ele tem que redimensionar a nossa tela. E aí, logicamente, ele aparece cortando, porque essa tela que foi desenvolvida, ela é um pouco maior, mas você conseguiria ajustar. Nós temos aqui o final da tag, nós temos aqui outras informações que falam de onde que está vindo o nosso painel, né? O token, se a gente estiver utilizando, algumas outras partes aqui de visualização que tem dentro do JavaScript, mas que não vale tanto ainda a gente entender um pouco mais sobre isso. Mas, nesse formato, a gente já entendeu um pouco como funcionaria. E aqui você conseguiria fazer vários testes, né? Até com análises mais avançadas, caso você queira utilizar de fato um projeto real, consumir um painel que você tem dentro, né, do seu site, do Tableau Cloud, e conseguir, né, de fato, criar uma própria intranet através desses recursos que a gente tem no Playground. Então, essa era uma aula bem introdutória. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até mais.